Por favor, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Lucas 15, do 1 ao 10. Vamos refletir essa manhã, a lição que nós temos é a de número 5, amando e resgatando a pessoa desgarrada. Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Acharam? Diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então contou-lhes esta parábola: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a sobre os ombros cheio de alegria, e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Se eu fosse dar um tema dos meus para essa mensagem, aula, seria achados e perdidos, né? Essa aqui é a seção dos achados e perdidos da Bíblia. Se bem que no caso a ordem é inversa, perdidos e achados, né? Esse texto aqui, é sem dúvida alguma um dos textos mais tremendos da Bíblia e da literatura mundial. Não é um texto qualquer. Aliás, por uma questão de espaço na revista, o texto está secundado nessas duas primeiras. Mas para você ter uma noção ampla, perfeita do que o texto é, você precisa ler o capítulo 14, ver Jesus falando sobre o discipulado dele. Aí você entra no capítulo 15, lê essas duas primeiras, que elas são como uma introdução alongada para a terceira, que é a mais poderosa, que é a do filho pródigo. E tem tanta coisa nesses textos aí, que eu tenho certeza que, se você conseguir prestar atenção à dinâmica desse texto, você aprende muita coisa. E o melhor de tudo, sai daqui com o coração muito feliz pelo fato de você ser inserido nesse texto como alguém em que Deus resgata, busca, cuida e ama. Amém? Esse texto aqui, tem uma espécie de dinâmica nele que é fundamental, que não pode ser perdida. O texto, você pode olhar ele em 4 partes, total. Você pode olhar como perdas, buscas, reencontros, celebração. Essa é a dinâmica do texto. Tem perdas, tem buscas, tem reencontros e tem celebração. Essa é a base do que a gente vai pensar aqui essa manhã. Por isso eu gostaria muito que você, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu quero ficar no texto bíblico, porque é muito importante o que esse texto tem a nos ensinar aqui essa manhã. Para os irmãos terem uma noção, e isso é importante a gente falar como introdução, Lucas é quem escreve esse texto, e a forma como Lucas escreve é muito importante. Porque Lucas era extremamente inteligente, um pesquisador fantástico. E quando você pega o texto dele na sequência, que é Lucas e Atos, um texto só, toda a mentalidade de Lucas é trabalhada com base no Evangelho, à luz da ação do Espírito Santo. Lucas é um indivíduo que trabalha com muita inteligência a forma como ele monta os textos. Não é um escrito de qualquer jeito. Na linguagem de hoje não seria um Ctrl-V, Ctrl-C, ele não sai cortando e colando. Ele sai pesquisando com calma, ele tem raízes, buscas. Lucas, com certeza, hoje teria seguido as normas da ABNT, da CAPES. É muito bem feito o texto dele, ele sabe como escrever. Então a lógica como ele vai escrevendo, o formato que ele põe, tudo nele tem um porquê, tem uma razão. É um texto artisticamente trabalhado, de modo que quando você para ler esse texto, não pode ler correndo. É um texto que tem que ser lido com calma, devagar. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Lucas coloca na cena, no fundo da cena, o motivo pelo qual Jesus fala essas 3 parábolas. Está no texto.
É porque Lucas vai deixar bem claro que os publicanos, e Lucas é tão tremendo, que ele faz questão de botar assim, ó, todos os publicanos e pecadores. Provavelmente foi muita gente para ouvir Jesus. E isso é interessante porque o discurso anterior de Jesus não foi tão bom para esse pessoal, publicano e pecador. Foi mais duro, mais complicado, se você vai para o capítulo 14 e dá uma olhada naquilo. Mesmo assim, esse povo quer ouvir, tem fome de ouvir e de aprender com Jesus. E eles vão até Jesus. O problema é que esse povo que vem para ouvir, vem marcado com as marcas da segregação, do preconceito, da marginalidade. O texto diz que eles eram publicanos e pecadores. Para a mentalidade judaica, isso é tão pesado que eles fazem questão de dissociar publicanos de pecadores. Para eles, o publicano é pecador duas vezes. É pecador e é publicano. Imagina. Podia só colocar assim, todos os pecadores estavam lá, mas faz questão de dizer os publicanos e os pecadores. Ou seja, na mentalidade de Lucas, é deixar claro que aqui, essa plateia para a qual Jesus está falando, não é uma plateia que a gente gostaria de falar, de se candidatar para eles. Porque do ponto de vista dos fariseus e dos escribas, era o povo que ninguém quer conversar, ninguém quer sentar. E aí você vai ver que eles ficam com raiva, porque o texto, escute o que eu vou dizer, o texto é cheio de imagens da casa. A palavra casa aparece nas três parábolas. O pastor, quando pega a sua ovelha e volta para casa, ele volta para casa para se alegrar com seus vizinhos e amigos. A mulher que acha a dracma perdida vai para casa e se alegra com elas. O filho pródigo o pai faz uma festa na casa para recebê-lo. É um indicativo de casa, de intimidade, de lugar do convívio, de relacionamento, de família. Aí, Jesus vai deixar uma coisa que eu acho tremendo no texto. Lucas escreve assim, ó, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvi-lo, mas os fariseus e escribas o criticavam, e aí Lucas faz questão de registrar a frase da crítica. Olha o que eles criticavam no versículo 2. Este recebe pecadores. Receber aqui, o termo é muito interessante, porque é o termo no sentido de tomares, de não apenas que ele chega na minha casa e pode entrar, fica à vontade. É o recebimento de fato, de receber o indivíduo, tomá-lo, de entender que a gente tem um relacionamento, por isso ele pode comer comigo, porque o próximo fato, ó, recebe pecadores e come com eles. Para nós é uma frase comum, para eles é muito significativa. É a comensalidade, um dos principais pontos da cultura judaica. Levar para a mesa, sentar à mesa, dividir o pão, partilhar a vida. Olha que coisa fantástica que Lucas está dizendo para nós aqui, ó. Lucas coloca um amor em Deus revolucionário. Ele está dizendo uma coisa que, na verdade, o que Jesus está fazendo é destruir uma concepção antiga de Deus, de um Deus que eu preciso me cercar de todas as melhores possibilidades para poder me aproximar. Esse aqui é um Deus que recebe pecadores enquanto pecadores e come com eles, fica com eles. E no texto mais para frente, Jesus vai radicalizar ainda mais, porque ele não vai colocar pecadores correndo para Deus. Ele vai colocar pecadores saindo de Deus, afastando de Deus, e Deus correndo para pecadores. E se Jesus coloca isso num nível tão forte, que o ápice dessas parábolas é o pai na rua, correndo e se jogando nos braços do filho. Jesus não põe o pecador correndo para Deus, põe Deus correndo para o pecador. É evolucionária a visão de Jesus de Deus nesse texto. Então Jesus vai conversar com pecadores, comer com pecadores, recebe esse povo. Eu acho interessante o publicano aqui, porque o publicano era odiado pelo império, pelo povo romano, pelo povo judeu, porque o judeu acreditava que o publicano era alguém que se vendia, sem caráter, o mais rasteiro, até porque na época era muito fácil trabalhar para o império romano nesse sentido, porque não havia fiscalização do império romano sobre o publicano. O império romano dizia mais ou menos assim, ó, os impostos aí dessa região, você traz para nós, deve ser, vamos colocar assim, R$1.000 de impostos. Ele levando esses R$1.000 era o que interessava para o império romano. Se ele cobrasse 5.000 era problema dele, imagina. Então o judeu acreditava, como é que pode um indivíduo da nossa raça, da nossa tribo, da nossa linhagem se vender a esse ponto? O império romano que vem sobre nós, que nos aprisiona, que nos ameaça, que vem para cima da gente, e eles se vendem só para ganhar um dinheiro em cima disso. É o ápice da malandragem, é a coisa mais esquisita que existe para o judeu. E aí Jesus pega e come com esse povo. E aí eu preciso lembrar aos irmãos que Jesus foi além disso. Ele chamou um desses para fazer parte do grupo deles, Mateus.
Era cobrador de impostos. Tanto é que quando Jesus chama Mateus para o grupo dele, sabe a primeira coisa que Mateus faz? Dá um jantar para os amigos dele e chama Jesus. É daí que Jesus conhece esse povo. Jesus tem uma intimidade com eles, conhece com eles, anda com eles, come com eles. Jesus um dia entra na cidade, para embaixo da árvore, e a iniciativa dele chamar Zaqueu, que era chefe dos publicanos, ou seja, Jesus não anda só com os publicanos, também quis dormir na casa de um dos gerentes deles. Se sua mãe visse você andando com Jesus, provavelmente ela te diria: cuidado com esse Galileu, ele é complicado, ele anda com a gente meio esquisito aí, o pessoal que anda com ele não é bom. É interessante como Jesus tem essa coisa, porque ele é graça de Deus, e a graça de Deus corre para as partes mais baixas, para aquilo que é mais sujo, aquilo que é mais denso. Tomara que você entenda o que eu vou te dizer aqui, ó. Aí Jesus começa a contar a parábola. Agora, note uma coisa interessante. Lucas escreve, primeiro trata o contexto. Jesus está comendo com eles, conversando com eles. Isso deixa os fariseus injuriados, e os escribas também ficam nervosos, ficam criticando, injuriados por esse momento de Jesus, por haver uma quebra profunda de Jesus, desses padrões da época. Como que pode um homem que se diz mestre, que vem de Deus, sentar com esse povo, conversar com esse povo, perto da ralé? Ele vai se sujar, porque quando o fariseu olhava para esse povo, via uma placa vermelha de não se aproxime. Jesus tirou, se aproximou de todo mundo. É interessante que quando aparecia, por exemplo, um leproso para Jesus, você pode observar na Bíblia que ao invés de Jesus curar primeiro e depois tocar, ele toca primeiro para depois curar. Ou seja, Jesus toca o leproso, e aí surge uma pergunta teológica da época na mente do povo. Agora ele está imundo pela mesma imundície do leproso, porque tocou nele. Só que aí Jesus vai e cura o leproso. Aí como é que faz? Dá um nó na cabeça de todo mundo. Jesus está dizendo bem claramente: eu não sou de uma religião que quando enxerga alguém sujo, vai para o lado de cá para não se sujar com a sujeira dele. Eu sou daqueles que quando enxerga alguém sujo, corre para abraçá-lo, para a pureza que há em mim limpar a sujeira que há nele. Então não é uma graça do afastamento, é uma graça da percepção, do juntar, do estar perto. Agora, olha que coisa interessante. Daqui Jesus começa a contar a parábola. Eu acho fantástico esse fato. Esse fato aqui passa despercebido nas leituras de muita gente, mas eu acredito que ele é fundamental, é essencial para a estrutura e a narrativa do texto. Jesus começa, tem todo um contexto, é por isso que ele passa a contar as parábolas. E ele começa as parábolas, e eu acho tão fantástica a lógica de Jesus, que ele começa assim, ó: qual de vós? Já chama atenção para os escribas e fariseus. Jesus percebe eles de longe. Sabe quando você sabe que alguém está olhando para você? Ou pior, falando de você? Não é? Imagina que Jesus está ali, ó, sentado à mesa com um grupo de publicanos e pecadores, aquela coisa toda, e você vê o grupinho lá fora. E esse grupinho não dava para esconder, porque eles tinham roupas fantásticas, eles gostavam de aparecer. Então imagina eles tudo arrumadinho, com a roupa de crente, roupinha de ver Deus, aquela coisa certinha, de igreja, de culto de domingo à noite, sabe? E eles conversando entre eles, murmurando sobre Jesus. O que Jesus faz? Jesus olha para eles e diz: qual de vós? Qual de vós, e olha a frase, possuindo 100 ovelhas, provavelmente alguns deles tinham até mais do que 100 ovelhas, né? Tinha dinheiro aquele povo. Imagina, qual de vós, possuindo 100 ovelhas, versículo 4, perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? Olha que interessante. Tem um detalhe nesse texto, que é um detalhe assim devastador que Lucas coloca. Escuta uma coisa, eu fiz uns 2, 3 anos atrás, não me lembro bem, eu fiz uma pesquisa muito profunda sobre a questão das ovelhas, porque na ocasião eu tinha sido convidado pelo pastor José Gonçalves para ministrar no evento de líderes dele lá em Águas de Lindóia, e foi sobre a questão da ovelha e do pastor que eu falei. Essa mensagem está no YouTube aí. Eu ministrei sobre a questão das ovelhas e o pastor. Pesquisei a fundo o comportamento das ovelhas, a psicologia do animal, as doenças que atingem as ovelhas, tive acesso a revistas com essas histórias, uma série de coisas. Mas um detalhe que me chamou muita atenção, porque esse detalhe tem a ver com esse texto, é que a ovelha é extremamente dependente do pastor. Teve até um escritor que disse que um animal perdido, extremamente vulnerável, é a ovelha, porque a ovelha não tem velocidade, a ovelha tem visão muito ruim, enxerga no máximo 10 metros, imagina, tem terríveis problemas dos olhos, aí numa compensação da natureza, escuta muito bem, só que a visão é péssima. Pior de tudo, não tem senso de direção, ela se perde com muita facilidade. E se você for colocar no papel o tanto de predadores da ovelha, você assusta. O que tem de bicho para pegar aquela coitada?
Ela é o cardápio número 1 de um monte de bichinho bom para fazer churrasco. Ovelha é um problema. Lobo pega ovelha, gavião pega ovelha, cachorro do mato pega ovelha, tudo. E o pior, ela sempre tem essa coisa meio abobalhada. É complicado lidar com ovelha. Aí sabe o que é interessante? O texto diz que a ovelha se perdeu. Não é que ela foi perdida. O texto não trabalha com a ideia de que, de repente, o pastor ficou relapso, deixou a porta do aprisco aberta, alguma coisa aconteceu, uma irresponsabilidade do pastor. Não há qualquer culpa no pastor aqui. A culpa aqui, no sentido, é da própria ovelha. Ela se perde. Ou seja, provavelmente, foi uma das ovelhas mais inteligentes que já pisou na história, porque ela teve a capacidade de imaginar-se sozinha pela vida. Imagina, vou tentar uma aventura sem o pastor. Ela consegue, pela primeira vez na vida, a chamada vida animal das ovelhas, fazer uma aventura para fora do próprio aprisco. Vou dar uma volta por aí. E o problema é que se perdeu e se arrebentou, porque até para voltar para casa teve que ser trazida no colo, porque não dava nem para andar. Imagina, essa ovelha sai, vai para longe, e o pastor começa a procurar, e Jesus deixa no texto uma espécie de suspense, e Lucas é fantástico para escrever isso. Diz que ele vai procurar até encontrar, deu trabalho isso aqui, ó. Saiu atrás dela, não foi fácil, dando uma olhada por todos os lugares, procurando, porque o primeiro indicativo do coração do pastor é o seguinte: se ela saiu daqui, ela vai morrer, porque o que tem de lobo por perto, sempre esperando uma falha do rebanho. Outra coisa muito importante, presta bem atenção no que eu vou te dizer. O que Jesus está dizendo aqui é muito forte. Ele está dizendo assim: eu quero que vocês saibam que houve uma quebra da totalidade. Você tem 100 ovelhas, sai uma. Talvez a pessoa pensasse: mas uma só não faz diferença para o rebanho. Só que o que Jesus está colocando aqui é a natureza de Deus, é o caráter de Deus. E uma só faz diferença. Ele vai colocar que uma só já é uma festa no céu, é uma alegria, porque para Deus nunca se olha a igreja como entes isolados, mas como um grupo formado, uma comunhão onde precisa-se um do outro, e um faz falta, você interessa e é valorizado por Deus enquanto pessoa que é. Faz falta. Aí o texto diz assim, no versículo 4, não vai atrás dela até encontrá-la. Aí o 5, quando encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. Essa palavra também aparece em todas, alegria. Que alegria nada mais é do que um aspecto do fruto do Espírito negligenciado pela igreja de hoje. Em alguns lugares onde a gente vai, e eu posso falar disso que eu viajo esse Brasil inteiro, em alguns lugares onde a gente vai, a gente encontra de tudo na igreja, menos alegria. Nada mais esquisito do que ficar perto de crente que não é alegre. É esquisito isso. Porque alegria aqui não significa festa, aquele barulho, aquela coisa. É a certeza feliz de quem eu sirvo. E essa alegria me garante a certeza do reencontro, que é o que acontece nesse texto. Ele encontra a ovelha, a mulher vai achar a dracma e o pai vai reencontrar com o filho. Alegria, ou seja, curtir, celebrar os momentos. Isso tem acabado em algumas igrejas. Estranhamente, a gente vive um cristianismo pesado. Eu li uma frase esses dias que diz que cristianismo sem alegria é uma contradição, e é verdade. Que nós servimos o Deus da paz, da vida. Olha como é que começa o fruto do Espírito: amor, alegria e paz. É muito interessante isso aqui. Agora, olha que incrível. Quando ele encontra, coloca sobre os ombros cheio de alegria, por 2 motivos. Primeiro, porque ela foi para longe, provavelmente está cansada e machucada, então ela precisa do pastor. Segundo, o pastor colocar ela nos ombros é ter uma certeza para ela: você vai voltar comigo. Sai sem mim, mas volta comigo. Olha que interessante, o filho pródigo também sai sozinho, mas ele não volta para casa sozinho. O pai foi encontrar ele no meio da rua. Ele saiu sozinho, mas voltou para casa com o pai. Ou seja, você até vai longe, mas você só volta por causa do Pai. É Ele quem nos recebe, é Ele quem cuida da gente, é Ele quem abençoa a gente, é Ele quem restaura a gente. Sozinho ninguém consegue sozinho. Escute, sozinho a gente peca e se arrebenta todo, mas sozinho a gente não consegue. Arrependimento é uma construção entre nós e Deus, e isso é trabalhado em nós pelo Espírito Santo, de modo que sozinho ninguém consegue. Amém, irmãos? É muito importante entender isso aqui. Eu gosto dessa imagem, porque Jesus mostra esse pastor deixando 99 ovelhas, não está preocupado com um montante, com um valor, até porque o texto trabalha de uma forma tão tremenda de Lucas. Olha que interessante, são 3 parábolas. A primeira é a ovelha e o pastor, a segunda a dracma e a mulher, a terceira o filho e o pai. Agora, e tem uma gradação no texto. O pastor perdeu uma em 100, a mulher perdeu uma dracma de 10, o pai perdeu foi os 2 filhos, porque um saiu da casa e o outro nunca se sentiu lá. Não está perdido?
2 filhos perdidos. Agora, olha que interessante, o animal, a ovelha é irracional, a dracma é uma coisa inanimada, e o menino é um filho impossível de lidar. São 3 perdas em 3 sentidos. E tem uma coisa que é monstruosa, a ovelha irracional que saiu, o pastor foi atrás, até achar, botou no ombro e voltou. A moeda, que é uma coisa perdida, alguém varreu a casa para achar. Mas o filho, que é consciente, teve que ir, com as próprias pernas teve que voltar. Porque quando você toma uma decisão, precisa arcar com as consequências dela. É racional isso, e é muito importante. Agora, acompanha comigo no versículo 6. Ó. Versículo 5, ele pega a ovelha, encontra a ovelha, acha a ovelha, coloca no ombro e volta para casa. Versículo 6. Chegando em casa, casa é a palavra-chave. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos. Eu acho bonita essa expressão aqui, ó, porque nos 3 acontece isso. Reúne os amigos, os vizinhos, faz uma festa. O que Jesus está dizendo é tremendo. Isso aqui é uma daquelas famosas indiretas, tapa com luva, que Jesus dá nos fariseus e nos escribas. É como se ele dissesse, cadê os amigos de vocês? Eu estou com pecadores porque eles são amigos, gente boa, a gente pode sentar, comer e conversar, ninguém suporta vocês. Vocês ficam no clubinho de vocês. É isso que Jesus está dizendo, nas entrelinhas. Vocês são chatos, ninguém fica com vocês. Quer ver uma coisa? Em Lucas mesmo, um dia Jesus olhou para os fariseus assim, ó, reunidos no grupo deles, e Jesus procurou uma imagem de comparação. Aí o texto bíblico diz que ele falou assim, ó, a quem compararei os homens dessa geração? E no caso ele estava olhando para os escribas e fariseus de novo. Aí ele diz, já sei, são como meninos sentados nas praças. Olha com o que Jesus foi comparar fariseus. Com um menino birrento, enjoado, que não gosta de brincar. Vai para a praça e senta. Você que tem criança pequena sabe, se você levar uma criança para a praça e ela sentar, está doente. É ou não é? Jesus está falando de meninos birrentos, enjoados, cara fechada, que não gosta de nada, enquanto que Jesus é chamado para estar entre as crianças felizes do reino. Ou seja, nós temos uma escolha aqui hoje. Somos as crianças felizes do reino que fazem festa com Deus, ou somos meninos birrentos e enjoados que querem tomar o brinquedo do outro? O fariseu é isso. Menino enjoado quer tomar o brinquedo do outro. Aí Jesus olha para eles e está dizendo assim, nas entrelinhas, sabe por que eu como com fariseus e publicanos? Porque é legal comer com esse povo. A gente come, brinca, sorri, a mesa faz sentido. Comer com vocês é uma chatice, cada coisa tem que fazer uma parte, uma prece, uma oração. É tudo tão mecânico que no final da refeição você está com raiva da mesa. Não é esquisito? Irmão, fala a verdade, você já esteve perto de gente que é assim? Toda metódica, extremamente metódica, não dá nem graça de ficar perto. Não é esquisito? Eu sempre uso uma imagem, quando eu ministro por aí, que eu acho que é importante, não sei se eu já falei aqui, se falei, amém. Mas olha, que interessante, você já foi num restaurante daqueles bem chiques? Já foi? Que você não sabe se come ou olha a comida? Já foi naquele restaurante que você fica assustado com a mesa? De tanta taça, garfo, coisa, tira foto e posta, não é? Já viu? Você fica olhando assim disfarçadamente para a mesa do lado para ver qual foi o garfo que o cara pegou primeiro, não é? Você nunca sabe se é de fora para dentro ou de dentro para fora, não é? Taça para tudo quanto é lado e garçom falando um monte de coisa que você não sabe, não é? E você fica comendo assim sem graça. Fala a verdade, não tem gosto de nada aquilo, porque você come sem graça, aquela coisa toda. O nome é espetacular e quando você vai saber o que significa, é tipo fígado de pato. Fala, gente, não é? Aí na sua mente assim, ó, vê se eu estou errado, na sua mente você fica assim, ó, quando eu chegar em casa, não é? Você chega em casa, irmão, fala a verdade, você pega aquele prato raso, aberto, sabe qual é? Você joga tudo lá em cima, você não está preocupado com estética, mistura tudo, faz um bolo só, não é? Joga as coisas tudo, você empurra no micro-ondas, você nem espera ele fazer, você come com a colher assim, ó, não é? Aí você termina, recosta, fala, agora eu comi, não é verdade? Você se sente bem, feliz, você está em casa, você está entre publicanos e pecadores como a gente é. Coisa mais chata do mundo é quando você tenta colocar as suas ordens nas coisas que Deus fez do jeito dele. Fariseu e publicano tinha esse problema. Quem passasse pelo crivo dele podia ser santo, celebrado, feliz. Só que não são os crivos da religião que determinam quem é quem na igreja. É por isso que é evangelho, boas notícias. A notícia das notícias é que Deus veio para nós, frágeis, pequenos, pecadores, vulneráveis, mas estamos aqui por sua graça. Ela nos sustenta e por ela nós estamos livres. Agora, olha que interessante, ó, versículo 6. Chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrai-vos comigo,
pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu acho tão bonito, Jesus coloca isso aqui assim com um certo apreço, tem um carinho no texto. E Lucas é fantástico nisso aqui, ele escreve com carinho, com graça. Ele está dizendo, Jesus chega e diz para aquelas pessoas, Jesus contando a parábola, diz que o pastor chega e diz assim, olha, para os amigos, vem para cá, vem para minha casa, todo mundo, alegrem-se comigo. Nós temos um motivo para nos alegrar. Qual é o motivo? Houve uma quebra, uma ruptura no meu padrão, só que esse padrão foi reordenado, 100 ovelhas de novo, a perdida voltou, achei a minha ovelha perdida, tenho um motivo para celebrar. O que Jesus está dizendo para os fariseus é o seguinte, por que eu estou sentado com eles aqui? Porque eles são os perdidos de fato, e eu vim para eles. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu estou aqui porque eu tenho um significado, um motivo para fazer isso. É como se Jesus perguntasse assim, qual é o motivo de vocês para estarem aí? Ou seja, qual é o sentido? Qual o sentido que você tem de estar junto de alguém? De celebrar com a pessoa na igreja, de ter vida? Ou seja, trazendo para nós aqui hoje, como é que a gente recebe os que saíram? Os que se desgarraram? Os que se perderam? Como é que a gente faz para receber quem saiu? Por estranho, chega a ser estranho em alguns lugares, parece que tem algumas pessoas que se alegram quando alguém sai da igreja, ao invés de se alegrar quando eles retornam para cá. Era para a gente fazer um congresso, uma festa, toda vez que alguém retornasse para a igreja. Só que você já percebeu que às vezes a gente fica... Eu já vi, inclusive, gente falar assim, ó, num evento que eu fui, aí chamar as pessoas para frente, tipo, o cara diz assim, ó, 5 aqui aceitaram Jesus e tem mais uns 3 aí que retornaram. A gente é esquisito demais isso. Parece que a gente valoriza muito mais o cara que veio agora do que aquele que perdido, que voltou. Quando Jesus diz que é o contrário. O céu faz festa quando um desses perdidos volta. É retornar. Deu para entender? Eu já vi várias vezes acontecer. Voltou mais uns 3 aí. Ainda coloca assim, não, isso aí não foi conversão, foi reconciliação, coisa menor, né? A gente pensa, mais ou menos, uma nota de rodapé na história. Esse daí estava perdido, voltou, amanhã ele perde de novo, depois ele volta outra vez. A gente está até acostumado com esse negócio dele, ele vai e volta. Só que Jesus recebe ele. Porque para Jesus o importante é que ele volte para casa. Porque ele é capaz de deixar 99 e ir atrás de uma. Ele é o Deus que vai atrás e que por causa dele, nós como igreja dele, precisamos seguir seu exemplo e ir atrás dos desgarrados. Amém, irmãos? Acompanha aí comigo, olha o versículo 7. Aí Jesus faz uma coisa aqui, ó, que é extremamente importante. Eu queria que você guardasse isso aqui. Olha só o que Jesus diz: digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ele está falando assim, ó, vocês se acham justos, extraordinários, poderosos, que não precisam de arrependimento, se acham santos, perfeitos, porque decoram os textos bíblicos, porque fazem todas as dinâmicas, porque têm as roupas sagradas da religião, ou seja, vocês não precisam de arrependimento. Aí eu pergunto, quem é humano na face da terra que não precisa de arrependimento? Porque Jesus está deixando aqui uma ironia cortante. Ele está dizendo, todo mundo precisa de arrependimento, e aqueles que lembram disso e correm para Jesus, são recebidos por ele. Agora, deixa eu dizer uma coisa aos irmãos. Arrependimento não é chorar. Tem muita gente que acha que chorar é arrependimento. Arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar de vida. É diferente. É uma mudança radical no comportamento. Eu estava lendo esses dias John White, um teólogo, ele diz assim, ó, o arrependimento me faz detestar o antigo estado que me trouxe até essa posição. De modo que eu não quero de jeito nenhum voltar para aquela antiga proposta. Daí eu me arrependo. A descrição do que significa a volta, 180 graus. Eu estou numa outra direção, eu nunca mais vou por esse caminho. Ou seja, arrependimento não é um choro momentâneo movido por emoções. Arrependimento não é aquilo que eu faço no final do culto, vou para frente, dou uma choradinha e volto para casa. Arrependimento não é a capacidade que eu tenha de repente, quem sabe, criar algum tipo de desculpa sagrada para passar por cima como uma cortina de fumaça do meu desvio. Arrependimento é saber que eu sou a ovelha que foi para fora, é saber que eu sou o filho que foi para longe, e é também saber que eu posso voltar, porque eu tenho um pai que me ama no retorno. Amém? Aí, até aqui, a gente vê uma série de passos revolucionários que Jesus deu sobre a questão do amar e receber. Aí quando os fariseus, eu queria que você imaginasse essa cena comigo. Imagina os fariseus olhando, Jesus dá significado para a mesa com os pecadores, Jesus colocar um pastor indo atrás de uma ovelha desgarrada, e eles pensando, onde é que esse Galileu vai com essas ideias? Aí Jesus vai piorar bem a situação deles, porque dá uma olhada no versículo 8. Qual é a mulher
que tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia, não varre a casa, procurando com cuidado até encontrar. Olha o que Jesus está fazendo. Jesus coloca uma mulher agora como protagonista de uma cena para servir de exemplo para um grupo de fariseus. Esse povo quase morreu, irmão, de raiva. Mulheres nessa época aqui não tinham cartaz nenhum. Estava muito longe do que a gente vê hoje. Algumas sequer tinham permissão para sair à rua. O que Jesus está fazendo é tremendo. Ele coloca a mulher no centro do protagonismo. Não é à toa que ele andou com mulheres, elas foram no sepulcro. Jesus trouxe a mulher de volta. A Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Jesus já tinha todo um ambiente especial da mulher. E ele coloca ela aqui. Para Jesus, a mulher nunca foi um ser inferior, jamais. Para Jesus, a mulher é bênção, é mulher e tem seu protagonismo e seu espaço. Jesus é o Deus das mulheres. Ele põe a mulher aqui, nesse texto, e acaba com os fariseus com essa mulher. Olha o que ele vai dizer assim, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, uma moeda grega, um valor mais ou menos parecido com um denário romano, mais ou menos o dia de trabalho de um trabalhador. Agora, olha que interessante. A questão para Jesus aqui nunca foi o valor. Ele não está preocupado com uma em 100, ele não está preocupado com uma dracma em 10. O que ele está querendo dizer é que essa mulher valorizava isso, a ponto de acender a candeia, porque as casas daquela época eram muito pequenas, geralmente não tinham janelas, ou quando tinha uma janela minúscula, então ela pega uma candeia. O texto está dizendo que na época, para ela aqui, acender uma candeia também não é um trabalho tão fácil, tem que ir lá pegar azeite e tal. Ele ensina que essa mulher vai atrás, não mede esforços, ela varre a casa, procurando com cuidado. A palavra no grego aqui é diligência, é assim, olhar com calma, cada canto, acender os cantos da casa até encontrar a moeda. Ela corre atrás, ela sabe a casa dela, procura na casa, acende a luz, que é uma das coisas mais incríveis para a gente pensar do ponto de vista de uma alegoria, por exemplo, de quanta gente não tem luz dentro da própria casa, por isso perde tudo. A luz, a questão da luz dentro da casa, ela acende a candeia, varre a casa, procurando com cuidado até achar. Jesus está colocando na cabeça dos fariseus uma coisa assim, o que é que vocês perderam que até hoje não procuraram? Por que vocês não procuram aquilo que perdem? Por que vocês não vão atrás das coisas que se perderam? Por que não lutam para resgatar a primeiro estado, a comunhão que se perdeu, o amor que foi perdido, a pessoa que se afastou? Por que não correr atrás? Por que não buscar? Essa talvez seja uma das nossas piores falhas do discipulado da igreja evangélica brasileira. Nós não temos um projeto para os que se afastaram. Não temos. E em muitos lugares isso é terrível, porque a pessoa simplesmente é jogada fora. Quase não há espaço. É por isso que tantas e tantas e tantas igrejas de modelo neopentecostal crescem avassaladoramente. Porque elas crescem com as sobras de muitas igrejas. Porque em muitas igrejas hoje, a porta da frente é grande, mas a dos fundos é muito maior. Há muita gente que entra num fluxo desesperador de religião. Entra, aceita e sai. E nesse meio, tem muita gente que é só aventureiro, mas tem muita gente que é uma benção e é perdida pela igreja. Será que não está na hora da gente fazer uma reflexão séria sobre as pessoas que a gente perdeu? Olhe para mim, se você é daquele que só porque a pessoa saiu da sua igreja, você nunca mais fala com ela, você não é crente. Simples assim. Até porque a igreja não é sua. Quem é o dono da igreja? Não é estranho que a pessoa sai da igreja, saiu da minha igreja, não falo mais com ela. Primeiro que a igreja não é sua, ponto. Né? A primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento, em Mateus 16, já vem com pronome possessivo. Estabelecerei a minha igreja. É dele, não de ninguém. Quanta gente faz isso? Não conversa mais com o outro, rompe com todos os laços. Chega a ser um negócio esquisito. Você comia um churrasco na casa do irmão todo final de semana. Você sai da igreja do irmão, o irmão morre para você. Não é um negócio esquisito? Parece que dá uma ruptura monstruosa, ninguém mais conversa com ninguém, fica aquela coisa longe, diferente, distante. O que Jesus está colocando aqui é tremendo. Ele bota os publicanos e fariseus na mesa, ele fala de um pastor que perde uma ovelha, de uma mulher que perde uma dracma entre 10, e ela varre a casa para procurar. Agora, olha o versículo 9. Quando encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. A mesma estrutura do primeiro caso do pastor. Aí Jesus diz uma coisa assim, ela tem amigas, ela tem vizinhas, e ela tem relacionamento com essas amigas e vizinhas, ela conversa com elas, ela propõe uma festa, elas vão para se alegrar com ela. A festa está toda fundamentada nessa coisa da dinâmica que eu falei lá no começo. Perdas,
buscas, reencontros, celebrações. Tem alegria no final do processo. Por quê? Porque deu trabalho, mas eu encontrei. Foi difícil, mas eu achei. E o melhor de tudo, eu não pego aquilo que eu achei e guardo só para mim. Essa celebração extravasa, de modo que eu posso colocar outras pessoas na cena da minha alegria e elas podem celebrar comigo a festa do meu reencontro. Sabe o que significa isso para nós hoje? Que o cristianismo não é uma festa egoísta, onde só entram os meus. O que a gente vai fazer hoje à noite tem um significado tão profundo que é a ceia. Você já percebeu que a ceia é a única mesa que você não precisa ir cheio de coisa na mão? Você só leva a si mesmo, não é? Ou seja, todas as outras mesas geralmente se tornam símbolos de segregação. Tem certos restaurantes que você sequer passa na porta. Agora a mesa do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, qualquer um pode chegar. É recebido pela graça, pelo sangue. O que nós vamos fazer hoje à noite é o que Jesus estava fazendo, sentar com publicanos e pecadores. E os pecadores somos nós, e Ele ainda senta conosco à mesa da graça, para a gente celebrar a sua vida e a sua glória. Era para a gente vir hoje à noite fazendo festa, soltando rojão, pela graça ter nos recebido. Nós não somos os fariseus e publicanos, nós não somos os escribas e os fariseus, nós somos os pecadores, e estamos aqui por causa da graça. Amém? Por causa da graça. Olha que interessante, olha o versículo 10. Eu vos digo que assim há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha a progressão de Lucas. Lucas coloca até os anjos na cena. Ele vai longe. Ele está dizendo assim, se tem uma imagem de santidade, são as dos anjos. Está muito além desse aparato de vocês aí como escribas e fariseus. E eles se alegram por um pecador. Eu estou com um monte aqui na mesa. Jesus está dizendo para eles assim, a razão da alegria de vocês é falsa. O que Jesus está colocando aqui é uma denúncia de que a religiosidade ferrenha, toda feita para encantar pelos olhos, pelo poder, ela é falsa, ela é mentirosa, porque ela só tem um mínimo de alegria quando todo mundo combina comigo. Como escreveu Santo Agostinho, se o que você procura na Bíblia é só aquilo que você gosta, não é a Bíblia que você crê, é em si mesmo. A ideia do texto é tremenda. Jesus está dizendo assim, que essa religião verdadeira, que o texto vai colocar depois, lá na frente, visitar os órfãos, as viúvas, é olhar para essa gente que ninguém olha, é estar com gente que ninguém quer. Se você for chegar na sua casa depois, se você quiser ler com calma, termina o capítulo, lê depois o que Jesus escreve, o que Jesus fala, continua a sequência dele, com um conteúdo que é exclusivo de Lucas, que é o filho pródigo. Que cena magistral é aquela? Eu queria só fazer um parênteses aqui, só para você entender isso aqui. Imagina essa cena aqui, o menino vai embora, torra todo o dinheiro. Quando ele resolve voltar, o pai corre. E naquela cultura da época, um homem com dinheiro como aquele nunca corria. Philip Yancey escreveu um livro tremendo chamado Maravilhosa Graça. Nesse livro ele conta a história de um missionário que foi contar essa história do filho pródigo numa das tribos que ele estava ministrando no Oriente Médio, muito próxima a esse pessoal da época. É interessante isso. E ele fala que quando o missionário contou essa cena e disse, então o pai, quando viu o filho de longe, correu, as pessoas na cena colocaram a mão na boca, ficaram assustadíssimas, escandalizadas. E ele até perguntou, vocês estão escandalizados pelo menino vindo? Não, pelo pai correndo. Como que um homem como esse, com dinheiro como esse faz isso? Correr é escândalo. Correr é coisa de menino, de moleque na rua. Olha o que esse pai está fazendo. E aí o missionário entendeu uma das coisas mais lindas de Deus. O pai fez uma leitura teológica. Olha como meu filho está vindo, detonado, arrebentado, um escândalo. Ele vai ser o prato predileto dos paparazzi, da imprensa marrom, eles vão falar dele. O que eu faço? Eu desço correndo. Porque quando eu descer correndo, o meu escândalo vai ser maior do que o do meu filho. Então vão falar de mim, porque polêmica nova vem demais. Ou seja, quando eles virem o meu escândalo vai ser tão grande que vai cobrir o escândalo do meu filho. Aí o que o pai fez na rua, Jesus fez na cruz. E o escândalo da cruz cobriu o meu e o seu pecado. E é por isso que nós somos livres aqui hoje para adorá-lo pelo que Ele é. Por causa da graça, por causa da vida. Um Deus que anda com gente pequena. E um Deus que come com pecadores. Irmãos, esse aqui é motivo para a gente glorificar a Deus a semana inteira. Fazer uma pausa para parar de reclamar e celebrar a Deus. Porque Ele sentar para comer com pecadores e publicanos, é tão fantástico isso. Isso mexe tão profundamente. Isso significa para nós uma série de coisas, de como nós devemos receber as pessoas, acima de qualquer coisa, sem colocar rótulos e leituras nelas, sem imaginar que a pessoa possa ser quem ela imagina ser, ou como ela finge ser, mas receber as pessoas enquanto pessoas, do jeito que Jesus fazia.
É abraçar gente, é gostar de gente, é estar perto de gente, celebrar vidas. Melhor de tudo, olha para mim, é lembrar que a fé cristã não está isenta de perdas. Por mais bonita que seja a frase, não existe fé blindada. Não dá, tem perdas no processo. Ao longo do tempo a gente perde. Ninguém fica o tempo todo com dracmas e ovelhas. A coisa perde. Mas também ninguém nos impede de sair e procurar. Aliás, essa é a dinâmica. Perdas, buscas, reencontros, celebração. Quer ter alegria na vida espiritual? Vai ter que ter perdas. Só que nessas perdas existem as possibilidades do encontro. E esse encontro só acontece na busca. Aí sabe o que é bonito da fé cristã? É que ela é toda feita de encontro. Aí Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa expressão é tão profunda no original. Eu sou, primeiro que o eu sou, já é uma coisa que judeu nenhum falava. Porque se eu sou era reservado a Deus com Moisés lá na sarça. Jesus vem e diz, ego eimi, eu sou o caminho, rerodós. Rodós é de onde vem o nosso termo rodovia. Olha o que Jesus está dizendo, eu sou a rodovia, eu sou a autoestrada. Rodovia. Lembrem-se que o caminho não é um lugar que você chega, o lugar é a estação, caminho é jeito de ir. É Jesus dizendo, vem comigo que eu vou te mostrar um novo jeito de andar. Eu sou a outra rodovia, a nova. E aí você pensa, mas Jesus, eu não gosto muito de estrada não, rodovia é perigoso, mata. Aí Jesus vem e diz, eu sou o caminho, a verdade, e o termo verdade ali é aletheia, de onde vem duas palavras gregas. A preposição a, ou alfa no grego, é o sentido de negatividade, a. Letos, de onde vem letal, aquilo que mata. Olha o que Jesus está dizendo. Aletheia, aletos, aquilo que não morre, aquilo que não mata. A verdade liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Onde há a verdade, a vida. Aletheia, aletos, aquilo que não mata. Aí Jesus está dizendo, ego eimi rerodós, eu sou o caminho, a rodovia que não mata. Eu sou uma rodovia que você não morre. Eu sou uma rodovia que não vai te causar um acidente. Eu sou uma rodovia que vai te levar para onde? Vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andem comigo que vocês não morrem. Andem comigo que vocês vivem. Andem comigo, que ainda que vocês se percam, eu acho vocês. Eu tenho o meu radar, eu sei onde encontrar vocês. Andem comigo, porque em mim vocês vão ter vida. Sem mim nada podeis fazer. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha que coisa fantástica. É Jesus dizendo, voltem para mim. Eu como com vocês, eu sento à mesa com vocês, eu sou o Deus das celebrações, das alegrias, dos encantos. Quantas vezes a nossa fé vira uma fé tão pesada, uma fé que separa, que afasta a gente? Olha, andando por esse Brasil, de vez em quando eu vou para alguma dessas igrejas ministerial Al-Qaeda, Talibã, sabe? Tudo é proibido, até rir, né? É tão estranho, é tão pesado, é tão esquisito isso. Esses dias mesmo, recentemente, estive numa dessas igrejas e fui conversando com o pastor no jantar, e ele falou para mim, porque nós precisamos, pastor, manter as rédeas firmes. Eu falei, irmão, só que nós não estamos lidando com cavalo, não, é com ovelha. Não é? A gente vive de uma fé tão ferrenha, né? Parece que vai explodir a qualquer momento, uma coisa que não tem qualquer tipo de leveza, tudo pesado, duro, estranho. E o pior é que a gente, por causa disso, vai para o outro extremo, onde tudo é light, flex, clean, aberto. Não há qualquer tipo de dinâmica. Aí vem Pedro. Sabe qual é a última frase de Pedro, quando ele termina a sua epístola, 2 Pedro 3,18? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Equilíbrio perfeito. Tem dia que Ele vai bater, mas tem dia que Ele vai também nos curar das feridas que Ele mesmo fez. Faço a ferida e sararei. Ele é o Deus que sabe que às vezes eu me aventuro para fora do rebanho a ponto de me arrebentar todinho, mas Ele também é o Deus que sabe colocar em mim a certeza de que Ele vai atrás, Ele vai me achar, Ele vai me colocar nos ombros e Ele vai me trazer de volta, para na alegria dos meus irmãos, dos amigos e vizinhos, a gente celebrar o Deus que se recusa a nos perder. Ele permite a viagem, guardem isso, Ele permite a viagem. A ovelha sai, o filho sai. Até recentemente escutei um indivíduo falar assim, que não gosto do pai do filho pródigo, ele deixou o filho, não faria isso. Só que aquele pai foi extremamente sábio. Tem coisas que não dá para você ensinar na base da fala, da teoria. Só se aprende na prática da vida. Tem coisa que a vida que vai ensinar, e a vida ensina de um jeito terrível. A vida é cruel para ensinar. A realidade nunca passa a mão na cabeça da gente, ela arrebenta com a gente. Na escola você tem a lição, depois a prova. Na vida vem a prova para depois a lição, não é?
É sempre assim, é complicado, é difícil viver. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, o tempo vai passando e você vai aprendendo. Ou seja, o menino quer sair, quer ir para a rua, vai. Só que quando ele voltar, o pai está dizendo, eu vou estar aqui. Esse pai não é daquele tipo que para na porta e diz assim, se sair por aquela porta, nunca mais volte. Ele é daquele pai que diz, se sair por aquela porta, você vai se arrebentar todo, mas volte. Seu pai vai estar aqui. Seu pai estará aqui. É tão importante quando a gente lembra dessa dinâmica aqui. Ó. Nunca mais se esqueça dessa dinâmica aqui, ó, porque ela é fundamental para entender tudo o que eu falei até aqui. A fé cristã é feita nessa dinâmica de 4 passos. Nós temos perdas, temos buscas, reencontros e celebração. A nossa vida é feita disso. É por isso que é tão importante na igreja que a gente lembre a quem ela pertence, qual é o sentido de estar aqui, o significado de cada momento desse aqui, do porquê estarmos juntos em família, em igreja. Por que eu não posso ser um cristão sozinho, isolado na internet, em casa? Porque não existe fé nessa coisa solitária, é cela, não céu. É importante entender isso. Senão a gente se perde nessa fé estranha, que não há encontro com ninguém. Irmãos, sinceramente, é mais um papel que a igreja tem que trabalhar como revolucionária nessa geração. Nós vivemos numa geração que tem a ilusão do pertencimento. Tem gente, por exemplo, que não sai de casa um dia inteiro, 24 horas, só na internet, falando com o mundo, mas nunca falou com ninguém. Não é esquisito? Que a pessoa fale com o mundo e não fale com ninguém? Não é? É tanto que a pessoa fica tão famosa na internet, mas quando você vai ter contato realmente, não tem contato nenhum. A pessoa não sabe mais como é ser gente, só sabe como é ser máquina. Então não fala com ninguém, não conversa com ninguém. Quer ver? Você lembra aqui qual foi a última vez que você recebeu pelo correio uma carta escrita à mão, com aquele envelopezinho com coisa amarela e verde? Eu fiz essa pergunta na igreja que eu preguei sexta, sei lá, sábado, nem lembro mais, quinta. Nem sei onde é que eu estava. Eu preguei na igreja e eu fiz essa pergunta, só uma mulher, no meio de todo mundo, levantou a mão. Aí eu fiquei curioso, a senhora recebeu carta? Recebi da minha filha, que mora não sei onde. É esse tipo de coisa mesmo. Essa coisa de receber uma carta, de lembrar da carta. Eu fui ministrar agora lá em São José dos Campos, e aí fui com um amigo que foi da época do seminário, que fomos lá visitar o seminário. Aí a gente dando aquela volta em cima, assim, olhando os quartos onde a gente dormia, aquela coisa toda. E eu lembrei disso, lembrei de um amigo meu, da mesma época, que estudou comigo na mesma época, que quase todo final de semana ele recebia a carta da namorada dele. Era uma festa, a carta era um dramalhão mexicano, a carta vinha toda bonita, cheia de coisa, com um pingo de lágrima, batom, era espetacular. Cheiro, perfume. A gente brincava com ele, acabava com ele e tal. Mas eu fiquei pensando nisso, nunca mais eu esqueci. Toda vez que ele pegava aquela carta, era como se pegasse ela. Era um pedaço dela. A carta era íntima o suficiente para lembrar o perfume, para lembrar o cheiro, a lágrima, o beijo, aproximar. Se você vê alguém beijar o celular, você vai achar que ele é doido. Fala a verdade. É uma coisa extremamente impessoal, estranha, não é? Recentemente eu estava vendo uma conversa de WhatsApp, alguém printou aquela conversa, não havia uma só palavra na conversa, só imagenzinhas, emoji, aquela monte de coisa. Ou seja, 5.000 anos depois a gente voltou a ser igual aos egípcios, estamos escrevendo por hieróglifos. A gente voltou no tempo, a gente aprendeu, dominou a linguagem e esqueceu a linguagem, não é esquisito? Nós vivemos numa geração que fala com todo mundo, mas não tem ninguém. É uma geração da solidão cósmica. A gente tem 5.000 amigos, mas não tem um para abrir o coração. Ainda bem que tem 7 bilhões de pessoas no planeta, mas Deus é capaz de ir atrás de um que se perdeu. Ele é o Deus que gosta desse relacionamento, de estar perto, de estar junto, de colocar no ombro, de voltar para casa. Tenta imaginar essa cena comigo. O pastor pega a ovelha frágil, cansada, quem sabe machucada, bota aqui, no ombro e vem andando com ela para casa. Ele vai para casa já pensando no que fazer, na festa, no tratamento, nos remédios que ia passar nela. E notem uma coisa, nas pesquisas que eu fiz sobre as ovelhas, existem mais de 100 tipos de doenças que atingem só os olhos das ovelhas, para você ter uma ideia. Como a entropia, por exemplo, as pálpebras dos olhos dobram e entram para dentro, machucando a córnea. Às vezes ela chega a ficar cega. Tem diversos tipos de doenças que atingem as ovelhas. E sabe o que é interessante? Olha que coisa incrível. Lendo esses textos e tudo mais, pesquisando na internet, sabe o que eu descobri? Que para todos os tipos de doenças dos olhos das ovelhas, por exemplo, existe tratamento. E todos os tratamentos, todos, são à base de sal.
Aí Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. O que significa isso? Ovelha doente não se cura em casa, se cura aqui, com a gente. É a gente na cura, no abraço, estar junto, esfregando um no outro, abençoando, curando, levantando, abraçando, recebendo, tratando, dando vida, para que o outro saia daqui feliz e abençoado. Não sai daqui atropelando ninguém não, esfrega sal um no outro. Vai que alguém machucado possa sair daqui curado pelo seu abraço, pela sua vida. Fica de pé, por favor. A gente é chamado para resgatar a gente, buscar a gente, estar perto de gente. E o nosso principal objetivo essa manhã é a gente sair daqui agradecendo a Deus pelo fato dele não ter desistido de nós. Porque a gente se perde, ou perde gente, ou perde coisas. Mas a graça de Deus nos ajuda no reencontro. Nunca mais esqueça essa dinâmica. Perdas, buscas, reencontros, celebrações. Lembre-se que a igreja é feita dessas dinâmicas misturadas. Imagina um grupo como esse aqui, lotado de gente aqui de noite, vai ter gente aqui que vai estar na perda, vai ter gente que vai estar no processo de busca, tem gente já no reencontro e vai ter um monte de gente na celebração. O meu problema é achar que a celebração do outro é a minha perda. É eu aprender a lidar com a dinâmica de cada um dentro do seu tempo. Amém? Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez a gente pensar a Tua palavra, a gente glorificar o Teu nome, a gente te adorar pelos conteúdos tão lindos da Tua palavra, que podem de algum modo tocar a vida da gente. A gente entender essa dinâmica, Pai, de perdas, de buscas, de reencontros e de celebrações. E a gente saber, Pai, que na maioria das vezes, a gente se perde de um jeito tão terrível. A gente vai para tão longe, Pai. A gente se quebra, a gente se machuca demais. Mas o Senhor é o Deus do reencontro, do Deus que se alegra quando vê: achei a minha ovelha perdida, minha menina, meu menino. Abraça-nos aqui hoje, Pai, coloca a gente no ombro, leva a gente para casa, anda com a gente, Senhor, para que todo mundo celebre, de fato isso seja um culto, um evangelho, onde a melhor de todas as notícias seja que a vida voltou para o aprisco. A dracma está de volta, o filho está de volta, a glória voltou, a alegria voltou. Porque onde o Senhor está, Pai, reina a alegria, reina a vida. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão abençoada.